Semana passada nós falamos um pouquinho sobre o choro de remorso que nós encontramos em Davi, quando no final da sua vida, ou nos últimos dias de vida ali, de ministério, de reinado e tal, ele teve que deparar-se com a morte do seu filho Absalão. E a gente falou disso semana passada, logo estará nas nossas plataformas no YouTube para você assistir essa mensagem. Mas ela nos desafiou a gente a pensar sobre como nós somos e como nós estamos com esse início de ano totalmente em branco para a gente viver. Como que a gente lida com isso? A proposta da semana passada foi que eu e você não tenhamos uma visita no final do ano de um choro de remorso, dizendo, poxa, foi um ano tão bom e eu acabei perdendo, foi um ano tão abençoado e de repente não deu certo, né? Hoje eu quero continuar um pouquinho pensar sobre isso. A despeito desse pensamento, a ideia é a gente desenvolver uma introdução, e hoje eu preciso do seu tempo, da sua concentração, porque nós vamos introduzir um pouquinho nesse tema que nós vamos falar por esses domingos à frente. Discípulo ou consumidor? Quem sou eu? Quem é você nessa demanda? Você é um discípulo de Jesus ou um consumidor do Evangelho? Hoje nós não vamos entrar precisamente nela, mas nós vamos entrar numa demanda que, na nossa tentativa dessa homilia, é fazer com que a gente entenda algumas coisas práticas na Bíblia que talvez tenham alguns equívocos no seu ensino. E a despeito desses ensinos, existem algumas leis e princípios que norteiam não só a vida, mas a nossa espiritualidade, que você precisa olhar para a Bíblia e percebê-la e temê-la. Alguns princípios básicos, um deles, que eu gosto muito da palavra, quando o texto diz que a gente precisa amar a Deus e ter temor diante de Deus. Algumas pessoas até brincam sobre isso, dizendo que a gente não pode ter medo de Deus. Não pode ter medo de Deus, não. E a gente transfigura isso para nosso dia a dia, para a nossa família, numa expectativa às vezes de que o filho não pode ter medo do pai nem da mãe. Tem que amar. Particularmente discordo e olho para a Bíblia e vejo que a Bíblia também discorda disso. O princípio bíblico não é só amor, não. Não é só amor. Quando nós olhamos para Deus e a relação que nós devemos ter com Deus, deve ser de amor e de temor. O conceito de temor não é você olhar para o céu e ficar com medo de Deus. Mas o conceito de temor bíblico é você olhar para o céu e saber que tem alguém que é muito poderoso e que não curte o que você está fazendo. Eu me recordo disso quando eu falo com meu pai, quando eu era adolescente, e talvez você, quando passou por essa fase, lembra-se disso. Você fazia alguma coisa errada, aprontava, o seu pai olhava para você, só olhava. Você já, ficou feio o negócio. Só olhar, não falava nada. Isso não é ausência de amor, isso é claridade de temor. Você sabe quem está olhando para você, seu pai. Eu me recordo que quando meu pai uma vez me chamando, eu já estava adolescente, alguns anos atrás, e ele me chamou lá em casa e eu, oi. Aí ele, Isaías, eu, oi. Aí ele, Isaías, eu, oi. E eu achei que ele não estava me ouvindo. Aí eu cheguei, repetiu várias vezes e eu respondendo oi, oi. Aí eu cheguei perto dele assim, aí ele, oi pai, você não está, eu estou respondendo oi. Ele falou, é oi que responde para o teu pai? Vai lá e faz direito. Tá bom. Isaías, senhor, quero falar com você, meu filho, vem aqui. Aí eu fui lá falar com meu velho. A gente às vezes perde e fala assim, não, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é detalhe. São coisas que hoje não se usa mais. Talvez porque não se usa mais que está do jeito que está.
Talvez alguns detalhes que a gente perde, leis e princípios para gestar a nossa vida, para fazer uma gestão completa, complexa e profunda sobre quem nós somos, talvez é por isso que a gente está vivendo do jeito que está vivendo. Essa semana eu visitei uma família, minha esposa, nós somos um sítio, os parentes dela, e um dos filhos com 19 anos, saiu mais cedo antes ali, foi se despedir dos pais. Bença, pai, Deus te abençoe. Bença, mãe, Deus te abençoe. E deu um beijo em todos os irmãos para ir embora. Mais uma vez, que besteira. Depende do ponto de vista. Talvez porque a gente se tornou, ou tornamos isso uma besteira, a gente está do jeito que está. E o jeito que está, para você entender um outro lado da moeda, conversando também com algumas famílias, sobre os pais terem os seus bens, eu ouvi da voz de um dos pais dizendo assim: eu tenho medo de fazer o inventário enquanto vida, porque é mais barato, não é? Alguém que já fez aí, por causa dessas coisas, fica mais fácil, depois que morreu fica aquela loucura, imposto para todo lado, aquela doideira, então é melhor fazer. E é esse o diálogo que a gente estava tendo. Ele disse: eu tenho medo, porque pode ser que o meu filho, depois que eu passar para ele o valor, os bens, eles acabam comigo e me botam no asilo. Olha que medo do pai. Talvez é por isso que ainda a gente está vivendo esse trâmite, né? De que não vale, de que não tem problema, de que não tem nada. Não tem nada a ver. Isso aí é coisas da cabeça, esse negócio de bênção, de atitudes e comportamentos antigos, hoje não vale mais. Mas existem algumas leis e princípios que a gente precisa tomar cuidado, e aqui eu quero relembrar algumas delas para a gente. Por exemplo, se você for, não sei se tem algum professor de física aqui, mas faz tempo que eu passei por essas matérias, mas na lei da física, ou nas leis, as 3 leis de Newton, né, que vai falar sobre a lei da inércia, a lei da superposição de força, e a terceira lei, que é a mais importante que eu quero trazer para a gente pensar um pouquinho hoje, que é a lei da ação e reação. Talvez você não passou por essa fase, ou não lembra disso na sua escola, eu também não me lembro nem das fórmulas, como é que você descobria tudo isso? Mas a lei da causa e o efeito, ação e reação, ela diz que toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Numa palavra fácil para você entender, essa terceira lei de Newton, ele diz que nenhuma ação fica sem reação. Tudo que sobe, desce. O que vem, vai, nos ditados populares. Aqui se faz, aqui se paga. Todos esses ditados populares, eles nasceram dessa intencionalidade da lei de Newton, de mostrar para nós que tudo que você faz, você tem um resultado, você tem uma reação. Não tem como a gente viver de uma forma onde a gente faça alguma coisa e não vai ter consequência. É isso que a lei de Newton, falando para nós na física e trazendo um pouquinho para a realidade da vida espiritual, inclusive, e a gente olhando para a palavra de Deus, a gente percebe exatamente essa expressão. Quero te convidar para você, no texto bíblico de Gálatas capítulo 6, um dos textos, nós vamos abrir vários textos aqui, Gálatas capítulo 6, ele vai falar sobre uma expressão e uma palavra muito interessante que eu e você precisamos não só nos dar conta, mas ficar atento sobre aquilo que Deus está nos ensinando. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, por favor, Caio, nos ajude. Gálatas capítulo de número 6, versículo 7. Olha o que diz esse texto, se você puder, atento, olhar e lê-lo de várias formas possíveis. Olha o que ele diz: não se deixe enganar, de Deus ninguém pode zombar. Tudo que o homem semear, isso você vai colher. Essa expressão do texto, só para a gente entender de forma muito clara, ele se divide em algumas partes que faz sentido a gente olhar para ele e perceber essas partes. A primeira, quando ele diz Deus não se zomba, são apenas 2 vezes na palavra de Deus que essa expressão sai, e uma delas é essa. Talvez é para eu e você entendermos que é um fato
e é uma lei. E quanto leis que são colocadas nessa estrutura do que tudo que sobe e desce, como a lei da gravidade, elas não podem ser quebradas, e os seus efeitos, o que ela vai causar é certo, é lógico e é causal. Ou seja, o que Paulo está dizendo para nós, colaborando com as leis de Newton e outras coisas mais, é dizer para nós, isso é um fato, isso é um fato, e não zombem de Deus. Por quê? Porque a gente tem a expectativa de que, mesmo sendo um fato, um princípio, uma realidade da vida, como por exemplo, se eu soltar isso aqui vai cair, isso é um fato, não zombem de Deus dizendo, eu vou orar, isso aqui não vai cair. Como por exemplo, uma vez em Cuiabá, uma irmã que estava fazendo regime, só ela que faz regime, as mulheres não fazem, só essa irmã que faz. Ela catou uma carne assim, cheia de gordura, um monte assim. Aí eu brinquei com ela, Maria Helena, ela ainda. Viu? Você não estava de regime? Esse negócio vai fazer mal para você, filha, vai engordar você. Você não pode não. Aí ela, não, eu estou, toda vez que eu como carne com gordura, eu oro. Para Deus te quebrar todas as gorduras e moléculas. De brincadeira, né? É sobre isso que o texto está dizendo. Você está zombando, né? Isso é uma lei, isso é uma exigência, isso é um princípio, isso é uma realidade natural do processo. Não se zombe, ou não zombe de Deus, não se engane, não ache que você vai fazer as coisas erradas e vai colher coisas certas, e não ache que você vai fazer coisas certas e depois vai colher coisas erradas. Não dá, o que você semear, você vai colher, é simples assim. E a despeito disso, talvez a palavra que realça aqui nesse texto, e eu quero te mostrar outros textos sobre isso, é a tal da reciprocidade. Amizades são recíprocas. Por exemplo, esses dias uma pessoa chegou com uma outra pessoa, não chega para mim direto às vezes, mas fala, o pastor não me visitou, estava ruim, ele não me visitou, tal. Falei, ele estava sabendo? Não. Então, a propósito, você já visitou ele alguma vez? Ou já fez um telefonema para ele alguma vez? Já perguntou como é que o pastor está alguma vez? Como eu recebi uma ligação essa semana de uma pessoa, ela ligou para mim e disse, pastor, eu só quero ligar para te agradecer. Eu falei, por quê? Eu falei, não sei, um monte de coisa, mas eu acho que a palavra é só isso, te agradecer. Às vezes nós ficamos assim, numa dependência de querer as coisas fazerem ao nosso favor, mas a gente não faz nada. Você não planta bondade, quer que os outros sejam bons com você. Você não planta carisma, quer que os outros sejam assim com você. Você não planta amor a lugar nenhum e querem que os outros façam tudo isso com você. Por quê? A lei da reciprocidade é uma palavra muito comum que a gente precisa não só entender, mas desenvolver um pouquinho quando a gente fala sobre isso. A reciprocidade nada mais é do que aquilo que se dá ou se faz em recompensa de coisas equivalentes. Por exemplo, essa lei da reciprocidade, ela acontece muito claro nos aniversários, No seu cérebro, quando alguém te dá um presente, no aniversário dela, no seu cérebro, o que você faz? Nossa, eu preciso dar um presente, porque ela me deu, então eu também tenho que dar. Talvez errado ou não importa, não é o fato que a gente vai destacar agora, mas a gente se sente um pouco nessa ideia de reciprocidade. E aqui eu queria entrar um pouquinho para você entender. Você já percebeu que na palavra de Deus existe esse princípio de reciprocidade? Que Deus nos trata segundo as nossas obras? Que Deus, quando olha para nós, Ele não nos trata igualmente a despeito de algumas coisas. Por exemplo, antes disso tudo, da gente entrar na reciprocidade, deixa eu fazer um destaque, uma aspas aqui para você entender. A palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 16, vai me colocando os textos, Caio, por favor, vai dizer para nós que Deus amou o mundo, e você já me ouviu falar várias vezes sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, primeira parte. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Fecha essa parte, essa vírgula.
Essa primeira parte nós sempre lembramos a você que essa é uma expressão inclusiva do amor de Deus. Deus ama todos igualmente. Não importa o que você faça, Deus não vai te amar mais. Não importa o que você deixe de fazer, Deus vai te amar menos. Não importa. O amor de Deus é grande, é maior, é gigante, que a gente não pode nem mensurar, mas ele é instalado, ele é lançado a mim, a você, a todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, inclusive, que deu o seu Filho unigênito, para quê? Presta atenção na segunda parte, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira parte do texto é inclusão, todos estão incluídos, todos nós. A segunda parte já não é inclusão, já é exclusivo. Todo aquele que nele crê, não há de perecer, mas vai ter a vida eterna. Aí você percebe que a vida eterna e o não perecer não é para todos. A vida eterna e o não perecer é para aqueles que fazem o quê? Se encontram, se rendem e creem em Jesus como Senhor e Salvador. Mais um texto para você entender, Efésios capítulo 2, versículo 8, por favor, Caio. Efésios capítulo 2, ele também nos trata de um texto quando a gente vai falar sobre a graça e a salvação. Olha o que diz esse texto: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. E nem, versículo seguinte, por favor, Caio, e nem de obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo para nós aqui nessa carta, é que toda a ação salvífica de Deus, a partir da ideia da cruz, da morte de Jesus, da redenção, tudo isso não requer nada de mim e de você. É obra única e exclusivamente da graça de Deus. E aqui, para você entender sempre quando eu digo, religião é quando um Deus desce e a gente sobe, e a gente se encontra em algum lugar. Isso é religião. Você sobe sendo legal, você sobe obedecendo às leis, você sobe mudando seu comportamento, você vai subindo, achando que é isso, aquilo, e aquilo que você está fazendo vai fazendo você subir. E ao subir, o religioso, desce, e o religar é religião, você se encontra num lugar. Religião faz isso. Evangelho de Jesus não faz isso. Evangelho de Jesus é a graça de Deus inundando a mim e a você completamente. O que eu faço para receber a graça de Deus? Nada. Não é obra, não é vir para a igreja, não é nada disso. É crer em Cristo Jesus. Isso também é um dom de Deus, é um presente de Deus para a gente. Olha o que Paulo diz melhor em Romanos capítulo 5, versículo 8, por favor, Caio. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, sendo Cristo, ou morrendo Cristo, a nosso favor, quando nós éramos ainda pecadores. Ou seja, eu e você não fizemos nada para que Deus pudesse olhar e falar: nossa, eu preciso responder a esse homem, eu preciso descer lá e dar um jeito nessa mulher, porque ela é maravilhosa. Não foi assim que aconteceu. Quando lidamos sobre salvação, soteriologia, nós não fazemos nada. Deus não responde a nós, Deus responde à graça. É o amor dele, é tudo sobre ele. Ele nos amou e por causa do seu amor veio e nos alcançou. Mas, por exemplo, capítulo 1 de João, no versículo 9 em diante, quando a descida do próprio Cristo encarnado sobre nós, olha o que aconteceu. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Pode descer no Caio. Aquele que a palavra estava no mundo, o verbo, numa outra tradução. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, condicional, não é para todos, deu-lhes o poder, aos que crerem em o seu nome, deu-lhes o direito, ou o poder, na outra tradução, de se tornarem filhos de Deus. Então talvez se você imaginava ou pensava, todo mundo é filho de Deus, a Bíblia diz que não. Todos nós somos criaturas de Deus. Filho de Deus é quem recebe
crê no nome de Cristo, e aí então lhe é dado o direito de se tornar filho de Deus. Por isso que toda essa explanação, ela tem a ver única e exclusivamente sobre salvação. No quesito salvação, nós não fazemos nada, e Deus não responde aos meus atos, não há reciprocidade na salvação. Contudo, depois de ser salvo, apóstolo Tiago fala sobre isso, nessa expressão, que depois de ser salvo, ele vai falar sobre as nossas obras. Aquele que não tem obras, depois de ser salvo, a sua fé é morta, a sua salvação não é válida. O que ele está dizendo para nós é que depois do momento que eu me encontro com Jesus, a minha vida muda de tal forma, que eu começo a responder à salvação de Deus na minha vida. E essa salvação de Deus na minha vida, ela é chamada de santificação. Numa outra tradução mais simples, ela é chamada de maturidade. É o processo que eu passo, eu transito depois que eu passo pela porta estreita, como diz Jesus, a porta larga e a porta estreita. Só para você entender, consumidor entra pela porta larga, discípulo entra pela porta estreita. Nós vamos falar sobre isso um outro dia. Depois que você passa pela porta estreita, esse trajeto até lá, que não tem um fim, que é caminho, a verdade e toda a sua vida na pessoa de Cristo, você vai transitá-la, aumentando a sua santificação e crescendo em maturidade. Paulo fala sobre isso quando ele nos ensina que todos nós, como nascemos de novo, nós nos tornamos recém-nascidos, buscando leite para desenvolver o crescimento. E aí você nasce, e ao nascer de novo, passando pela porta, você precisa desenvolver alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas reações e ações para você fazer com que a maturidade e a santificação sejam realidade na sua vida. O grande problema é que muitas vezes eu e você, por não sermos conhecedores da palavra, nós não desenvolvemos a salvação. Por não sermos conhecedores da palavra, a gente não percebe que alguns textos, como por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 12, por favor, Caio, me ajude, ele vai nos dizer bem claro, Paulo falando àquela igreja, assim meus amados, Filipenses capítulo 2, versículo 12, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. De que forma? Com temor e tremor. Ou seja, o que Paulo está dizendo para a igreja é: permitam que aquilo que vocês receberam a partir da graça de Deus comecem a provocar algumas mudanças de vida na vida de vocês. 1 Pedro, capítulo de número 2, por favor, Caio, capítulo 2, versículo 1, olha o que diz esse texto, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1, livrem-se da maldade de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência, pode ir passando, Caio, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele, cresçam para a salvação, versículo 3, agora que provaram que o Senhor é bom. Ou seja, se você encontrou com Jesus, você tem a probabilidade, a possibilidade, a camaradade de você agora experimentar do leite e desenvolver essa salvação. E é uma salvação progressiva. Olha o que diz 2 Pedro agora, por favor, Caio. 2 Pedro, capítulo de número 1, por favor. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3, Caio. Seu divino poder nos foi dado, ou nos deu, tudo o que necessitamos para uma vida de piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, Jesus, pode passar, Caio. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas, ou por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Pode conseguir, continuar, Caio. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé, início da caminhada, o quê? A virtude, o conhecimento. Pode ir passando, Caio. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor.
O que Pedro está ensinando a gente nessa progressividade, pode continuar o versículo 8, Caio, é esse processo de que sem essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. O que Pedro está dizendo para a gente é que a gente precisa desenvolver esse processo chamado de maturidade, de salvação, de santificação, porque a partir disso nós vamos continuar ou começar talvez a resistir àquilo que a gente tem medo ou deveria ter medo, de ser um ser humano inoperante e improdutivo. Alguém que não faz nada da vida e alguém que não produz fruto nenhum nessa nossa história. Mas ele não para por aí, versículo 9, por favor, Caio. Todavia, se alguém não tem essa progressividade, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10 e fechar o 11, por favor, Caio. Portanto, irmãos, empenhem-se, faz força, corre atrás, se esforce, engajem, ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Numa outra tradução ele está dizendo que se você entender esse processo, você vai entender a plenitude de viver com Jesus. E a hora que você entrar na glória do Pai, junto ao trono de Deus que está preparado para nós, você vai começar a olhar para trás e falar: valeu a pena ter vivido com Jesus. Caso contrário, não vai fazer sentido. Por exemplo, como eu disse nessa alusão aqui para você entender, a porta estreita, a porta larga. Vamos entrar pela porta estreita. Tem gente que entra pela porta estreita, já falei isso várias vezes para vários de vocês, e senta no banquinho e fica aqui esperando. A vida vai girando, vai acontecendo. Você é cristão? Sou, mas da porta estreita. É um cristão que só encontrou-se com Jesus, mas sentou no banquinho e aqui fica, não sai daqui, não tem progresso. E aí, nesse estado de inércia que ele fica, ele ora, às vezes o conteúdo da oração, não vamos entrar aqui, mas é um conteúdo bem estranho. Ele lê a Bíblia de vez em quando. Ele é aquele irmãozinho sentado ao banquinho, que não sei se você se lembra, a Noeli não está aqui, está viajando, mas a Noeli lembra da época dela. Mas alguns de vocês talvez se lembram. Caixinha de promessa, lembra disso? Ninguém se lembra aqui? Lembra, né? Você saía de manhã, chamava de horóscopo santo. Porque você saía, ai, deixa eu ver o que Deus tem para mim. Ô irmãozinho, eu queria que tivesse uma caixinha de tarefa. Quando Jesus, você tirar o versículo, ame ao seu irmão. Ou tirasse o outro, vá pedir perdão. Ou tirasse o outro, reparta o que tens. Isso não tinha. Era só promessa, só coisa boa. Você tirava, Jesus é bom. É esse tipo de ideia e mentalidade de cristianismo que os irmãozinhos sentados na beira da porta têm. É só um evangelho de tirar a caixinha. Hoje atualizou, hoje está mais moderno. É só um evangelho de Instagram, uma foto, um versículo, uma postagem, um negocinho assim. Mas só isso. Não tem progressividade, não tem evolução nenhuma. E aí ele fica nessa dimensão. Os problemas vêm, como a gente colocou nos versículos anteriores, as dificuldades acontecem e ele se torna inoperante diante das reações da vida. É alguém que diante da ansiedade não consegue lutar. É alguém que diante de um problema, de uma adversidade da vida, ele se perde, ele fica desesperado, ele não consegue ter sanidade espiritual e emocional para lidar com aquilo. Claro que não vai ter, irmão. Você está sentado no banquinho faz quantos anos? Não tem progressividade. Nada nessa vida se desenvolve. Se não se desenvolve, é bom. Qualquer planta, se ela não é desenvolvida, se você não coloca água, não coloca as coisas. Hoje eu colhi os meus últimos cachos de uva da minha casa lá, a gente podou certinho, colocamos ao calcário, minha esposa colocou lá os trem que tem que colocar lá, uva deliciosa, saborosa, é um mel. Na última vez não colocamos nada, cortamos tudo errado, uma uva ruim, trouxe para os irmãos aqui, ninguém chupou, ruim, dessa vez chupei tudo, não trouxe para ninguém. Boa, é que acabou tão rápido, irmão. Hoje eu chupei a última aqui na minha sala.
Mas por que ela agora produziu coisa boa? Porque eu cuidei dela. Porque eu desenvolvi uma intencionalidade de olhar para ela e fazer um gesto sobre ela, porque eu sabia que se eu fizer isso, eu vou colher resultados diferentes lá na frente. E isso é em tudo, em qualquer circunstância, é uma lei. O problema nosso, olhando para esse texto, é que muitas vezes eu e você ficamos parados e travados aqui. E aí entra um problema que eu gostaria de chamar você, Efésios capítulo 4, por favor, Caio. Que talvez você possa dizer, pastor, mas a culpa não é minha. Talvez não seja verdade. Ou talvez seja verdade. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Por favor, Caio. Aqui nós temos uma expressão de um texto que vai falar sobre qual é a função da igreja. Em 1 Coríntios, exatamente no capítulo 12, versículo 4. Coloque esse texto primeiro, Caio. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. Esse texto fala da seguinte expressão, ó. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, guarda isso. Versículo 5, há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo, não é mais o Espírito, é o Senhor. Versículo 6, e há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Você viu 3 coisas importantes nesse texto. Primeiro, a Trindade, versículo 4, por favor, Caio. Versículo 4, o Espírito. Versículo 5, o Senhor, Jesus. E versículo 6, o Pai, o Criador. Os 3, esses textos. Mas você também vê outra coisa importante nessa contemplação do versículo 4, 5 e 6. Volta para o 4, Caio. Os dons, plural do Espírito, é Ele que dá para a igreja. Edificação, formação e a gente crescer. Segundo, versículo 5. Os ministérios quem dá é Jesus. Vamos entrar nisso em Efésios. Versículo 6. Há diferente forma de atuação. Aqui está numa outra tradução dizendo, mas há muito mais dom, em singular, como um presente, que é dado por Deus a todos nós. Não vou entrar aqui na profundidade desse texto, mas só para você entender nessa expressão de Paulo, dizendo que os dons do Espírito, os ministérios de Cristo e a gratuidade de dom ou de habilidade dada por Deus a todos nós. Num exemplo simples, os dons que ele, na sequência do texto você vai perceber, os dons de línguas, os dons de profecia e tal, são 9 dons, e depois você tem os ministérios, que é esse texto de Efésios que nós vamos ler depois, e depois você tem o dom gratuito de Deus, que a Deus dá para todo mundo. Por exemplo, você acha que é justo Deus dar uma habilidade de uma pessoa cantar maravilhosamente e cantar para Satanás? Tem habilidade. Tem gente que nasce com algumas habilidades, algumas coisas que você fala, gente, como assim, como pode? Toca maravilhosamente, tem uma habilidade para conversar e tal. É dom gratuito de Deus que Ele dá e efetua a todos. Não é para a igreja, é para todos. Criatura. O ministério é para a igreja. E os dons é para os santos. Deu para entender um pouquinho aqui? Eu sei que está um pouco meio, pastor, vai devagar, complicado, mas eu preciso que você entenda isso. Porque quando a gente entra em Efésios agora, olha isso, Efésios capítulo 4, no versículo 11, Paulo aqui constrói o que a igreja precisa fazer. E como igreja de Jesus, aqui eu quero que você entenda porque que muitas vezes a culpa é nossa como igreja, de que você não cresce. E você pode dizer isso, talvez você esteja certo. Pastor, mas eu sento no banquinho aqui porque a minha igreja não cresce, a igreja não me desenvolve, não me estrutura, não me dá ferramentas para eu me desenvolver e crescer. É verdade, pode ser que seja verdade. Até porque quando Jesus instituiu a proposta de ser igreja, Ele é o cabeça e nós somos o corpo, esse versículo deixa bem claro. Alguns Ele designou para, presta atenção nisso, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso aqui, biblicamente, olhando para a palavra de Deus, entendendo tudo isso, já fizemos um estudo sobre isso mais aprofundado, outro dia a gente conversa melhor, mas esses 5 elementos, essas 5 características, elas precisam estar sendo evidentes em uma igreja, e não no indivíduo. Para você entender, a igreja precisa ser apóstola, no quesito de onde ela tem a sua raiz da palavra, e na mentalidade que ela tem de ir a todo mundo. Ela precisa ter na sua raiz, na sua estrutura, profeta,
não profetas que ficam dando profetada, mas a igreja se manifestar como profeta. O que é um profeta? Profeta é alguém que ouve Deus e se manifesta na sociedade. Sacerdote é aquele que ouve a sociedade e se manifesta diante de Deus. A igreja tem o papel de ser profeta. Por exemplo, o que está acontecendo no mundo hoje é porque as pessoas estão se distanciando de Deus, e que tem que declarar isso, tem que ser quem? A igreja. Apontar e dizer, isso está errado, isso não é certo, isso aqui não é assim que funciona, nós estamos acabando com a humanidade, estamos acabando com tudo que está acontecendo. A igreja tem que apontar e dizer, como nós fizemos no Natal aqui. Se a igreja não se manifestar a despeito do Natal e dizer, o Natal não é isso que vocês estão falando, o Natal é isso que nós pregamos, isso é ser profeta. Evangelista, a igreja sempre olhar para fora, para as pessoas, e levar o amor de Deus para elas. Quer seja palavra, quer seja com contato, quer seja com abraço, mas sempre precisamos levar as boas novas até que Ele venha. Pastores, a igreja precisa ter pastores, como vocês estão me vendo aqui, onde nós vamos pastorear, cuidar uns dos outros, e não um pastor, mas pastores onde nós nos cuidamos e apacentamos uns aos outros. E mestre, onde a igreja tem estrutura que dá ensino para que as pessoas da igreja, as ovelhas, cresçam. E nós vamos falar sobre o discipulado, discípulo e consumidor, que é um grande problema da igreja brasileira. A igreja brasileira parece que tem uma intencionalidade muito equivocada, que é formar um monte de gente infantilizada. Parece que não deixa a gente crescer. A gente está com vários irmãos aqui da igreja fazendo seminário, EAD, estudando e tal. Para mim isso é maravilhoso. Porque é você buscando a palavra, é você buscando conhecimento, você querendo entender, você querendo se alimentar mais da palavra. É isso que a igreja precisa ter e ser. Porque a igreja nada mais é um lugar para equipar os santos, para que nós nos pareçamos com Jesus. Por isso que você vem numa igreja, não é para você ouvir uma palavra dizendo, você vai ser vencedor, você vai ganhar, Deus vai te ouvir, tal. Isso você já sabe. Mas talvez o que você não sabe é a profundidade da palavra, que precisa me confrontar, que precisa mexer comigo, para que eu possa me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Olha o que diz o restante do texto, Caio, por favor, versículo 12, presta atenção. Tudo aquilo, os 5 ministérios, tem o fim de preparar quem? Os santos, nós, para a obra do ministério, igreja, para que o corpo de Cristo seja edificado, cresçamos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cada um de nós cheguemos a quê? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, o objetivo claro da igreja é fazer você se parecer com Jesus. O objetivo claro das mensagens, de ser pregado, estarmos aqui, é provocar em você isso, até porque se nós provocarmos isso em você, e aqui que eu quero entrar especificamente no detalhe, é você entender que Deus reage quando você vive algo diferente. Deus não fica olhando lá de cima e fala, meus irmãos estão crescendo, olha que legal. Uma frase que eu ouvi, eu gosto demais dela, que ela diz assim, Deus não faz acepção de pessoas, é verdade. Mas Deus faz acepção de atitudes. Deus não vai tratar alguém que ora sempre, que busca o Pai, que se entrega desejosamente, como Ele mesmo diz, que me busca de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ele não vai tratar alguém desse jeito, igual um pangaré, que nem nós, que não faz o que o outro faz. Talvez aqui entre aquele problema que você talvez se pergunta várias vezes na sua vida. Por que Deus trata alguns assim e não trata os outros? Ou por que Deus faz algumas coisas com alguns e não faz com os outros? Você já viu o que aquele homem faz, ou aquela mulher faz, para Deus ouvir-lhe e assisti-lo? Deus ama mais ele? Não, Deus ama todos nós, igualmente. Contudo, Deus reage a algumas atitudes. E eu quero mostrar no texto bíblico como que Deus reage. Olha, esses textos são muito fortes, eu queria que você riscasse na sua Bíblia, grife ali para você não perder. Caio, por favor, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, palavra de Deus, para você entender. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara, prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Presta atenção. Mas agora, o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, também serão tratados com desprezo. Está brincando com Deus, né?
De Deus não se zomba. É palavra dele dizendo, ó, se você me honrar, eu amo todo mundo, mas a honra está aqui, honrou, honrei, não honrou? Ah, mas o senhor não me ama? Te amo, mas não vou honrar. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, por favor, Caio. 2 Crônicas 1. O Espírito de Deus pode descendo, veio a Azarias, filho de Obed, e disse assim, ele saiu para encontrar-se com Asa, e ele disse, escute-me, Asa, que era um rei, e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês. Quando? Quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele te abandonará. Simples, né? Reciprocidade. Não dá para a gente ficar, às vezes, eu não gostaria de ler esses textos se eu fosse um pastor mais assim, legalzão, coisa que não sou. Eu dizer, Jesus, como assim, o Senhor vai nos abandonar? Vou. Até porque um dos atributos do próprio Deus é ser justo, irmão. E não é justo ele tratar um irmãozinho que não está nem aí com ele, apesar de ter entrado pela porta, está salvo, mas não quer crescer, do mesmo jeito que ele trata um outro que tem sede de Deus. Você acha justo, irmão? Mesmo sendo você esse injustiçado? Mas eu não parei ainda. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras. Os olhos do Senhor estão a todo redor, achando, procurando alguém que está totalmente dedicado a Ele. Será que Ele encontra no tempo de hoje? Mais um texto, livro de Números, capítulo 14, quando vamos falar de Caleb, Josué e Caleb, capítulo 14, versículo 24, por favor, Caio, Números 14, 24. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que o foi observar, e seus descendentes herdarão. Foram 12 que foram lá, 2 apenas entenderam, e a palavra foi exatamente para Caleb, este tem o espírito e me segue com integridade, a esse eu farei isso, farei aquilo, os outros, paciência, pode chorar, faz uma carta, chama advogado, manda um processo para o céu, fala, Senhor, não é justo. Talvez o texto vai ficando mais difícil. Salmo 18, versículo 25, Caio. O Senhor me recompensa, Salmo 18, 25, isso. Ao fiel, o Senhor se revela fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível, cada um na sua, reciprocidade. Pode mais um, Caio. Ao puro, te revelas puro. Mas ao perverso, reages à altura. Deus não reage com perversidade ao perverso, porque Deus não é perverso. Na outra tradução está dizendo, mas ao perverso ele abomina, ele se distancia. Volta o texto, por favor, Caio, olha como é muito claro. Ao fiel, fui fiel, fiel. Plantei fidelidade, colherei fidelidade. Ao irrepreensível, irrepreensível. Plantou, colheu o que deu. Pode passar, Caio. Ao puro, me revelarei amado. Não, puro, reciprocidade. Mas com o perverso, estamos fora. E por último, os últimos 2 textos, só para a gente entender, é quando a gente olha para Isaías capítulo 59, e aqui tem uma narrativa muito importante para você guardar, e eu quero destacar, muito claro aqui. Isaías 59, versículo 1 e 2, por favor, Caio. Olha como a lei de Deus é maravilhosa, mas Ele é justo em aplicá-las e vivê-las. Isaías 59, vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e nem o ouvido de Deus surdo para que não possa ouvir, ou seja, o problema não está no céu, certo? Contudo, versículo 2, mas as suas maldades ou os pecados
separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não ouve vocês. Você acha que isso é de verdade? Você acha que Deus é justo em ver isso aí? Você acha que ele alguma vez abriu um atributo de lei e falou, não, eu vou abrir uma exceção? Você acha que com você ele abriria uma exceção? Livro de Mateus, exatamente no capítulo 27, versículo 46. Jesus morrendo na cruz, o Filho do Deus Altíssimo, levou sobre si todos os nossos pecados. O que aconteceu? Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Lembrando do Salmo de número 22, também lido e falado em alguns momentos. Por que você acha que Deus abandonou Jesus? Se distanciou, se separou de Jesus. Por causa da lei. Onde houver o pecado, ele se distancia. Se nem Jesus, que era o filho dele, ele poupou ou abriu alguma concessão para não aplicar a lei que é imutável, você acha que para nós ele vai fazer alguma coisa assim? O que eu estou dizendo é que eu fecho essa ideia de reciprocidade de Deus, em ter base na justiça, porque você precisa entender que Deus é justo. E por Ele ser justo, Ele não vai te tratar do mesmo jeito que trata todo mundo. O amor dEle a despeito de salvação primeiro ponto. O segundo não, a maturidade, a santidade, o desenvolver a salvação, são atitudes minhas e suas que nós deveríamos viver e fazer. Amor de Deus não muda, isso é verdade. Mas quando você ama alguém, você deseja agradá-lo. Por isso que numa expectativa talvez de pai e filho, não é o meu caso ainda, mas de pai e filho, talvez você tendo os 3 filhos, Didi aqui que tem 3 trigêmeos inclusive, né Didi? A pergunta talvez, Didi, somos 3 iguais? Você ama mais um do que o outro? Não, iguais, correto? Mas tem alguns dos filhos que às vezes faz o pai um pouco mais feliz, não muda o amor, mas me tira muito mais sorriso. E não tem a ver com o que ele apronta ou deixa de aprontar, tem a ver com olhar e entender que o pai vai ficar feliz por aquilo que ele faz. Eu me recordo uma vez com meu próprio pai, eu perguntei para ele, pai, o senhor ama mais eu ou Oséias? Fala aí, agora o senhor tem que dizer. Aquelas manias de adolescente, né? Eu quero ser o mais amado, sou raspa do tacho, um novinho. Eu quero ser o mais amado. Quem se ama mais? Meu pai respondeu exatamente isso. Eu amo vocês igualmente. Mas tem fase na vida de vocês que alguns de vocês me traz mais alegria. Como também tem fase na vida de vocês que alguns de vocês me trazem mais tristeza. Mas não é por causa da alegria nem da tristeza que eu deixo de amar vocês. Mas você há de convir comigo que quando eu trazia ao meu pai uma postura e deixava-o feliz, ele olhava para mim de que forma? Alegre. Como é que meu pai se comportava em reagir comigo? Diferente. É sobre isso que a reciprocidade bíblica existe. Reciprocidade bíblica é dizer para nós muito claramente que essa caminhada, que esse experimentar mais de Deus, que Deus nesse trajeto da portinha até aqui, até o final da sua vida, Deus quer fazer eu e você vivermos experiências maravilhosas aqui nesse meio. Mas Ele não faz isso unilateralmente. Ele precisa encontrar em mim e você uma postura para a gente ser resposta àquilo que Ele procura. Talvez Ele deseja fazer coisas maravilhosas, milagres, coisas fenomenológicas na minha vida, mas de repente Ele olha para mim e eu estou aqui preocupado com as minhas coisinhas e etc, Ele olha e fala... Tanto que o próprio Jesus, numa da sua expressão, pergunta, será que quando Ele voltar encontraria fé na terra? Ou seja, será que vai ter alguém da qual Deus vai usar para ministrar? O problema da reciprocidade no tempo presente é que a gente não está levando a sério aquilo que Deus deseja fazer com a gente. Deus é soberano, e quando eu digo de reciprocidade, eu não estou limitando em hipótese nenhuma que Deus quem fazer, ou porque eu fiz Ele vai ter que fazer, não é nada disso.
Eu estou dizendo que a sua caminhada em processo de salvação é tão maravilhoso que Deus olha, reage, você age, Ele reage, e aquele negócio fica maravilhoso, e você fica aleluiado, e as coisas vão acontecendo, e você não percebe, ou percebe, e vê, e não vê. Enfim, você está cada vez mais parecido com Jesus. Mas talvez você está aqui ainda na porta, sentadinho, e vê um monte de gente vivendo o extraordinário de Deus. Aí você fala: Senhor, faz assim comigo. Faz isso comigo, Senhor. Aí Deus olha do céu e fala: você faz? Bora pagar o preço? Ah não, Senhor, faz aqui. Deus não vai fazer. Não vai mesmo. Mas não vai mexer uma palha para você ver. Porque Deus é justo. Pastor, mas Deus não usa pessoas que não estão fazendo nada? Usa, até mula. Só que só usa. Mas transformar, que é o objetivo final, ninguém é. Por isso talvez você precisaria pensar melhor, não ser usado. Ser transformado é melhor do que ser usado. Porque ser usado até bicho é. Transformado só quem encontra com Jesus é. Quero te levar no último texto de Ezequiel 47. E aqui nós não vamos ler, mas eu quero só colocar, e aqui quero tirar esses desafios rápidos para a gente finalizar. Me permita aqui um pouco mais esse tempo do seu cérebro aí para a gente fechar esse texto. Ezequiel 47, coloca para mim capítulo 47, versículo 1, Caio, por favor. É o texto que fala de visão, de uma das mais lindas visões que Ezequiel teve. Ezequiel, um profeta que saiu do exílio, e como profeta ele foi enviado para falar à nação, e uma das palavras de Deus a Ezequiel, para ele levar para a nação, era uma palavra de restauração. Dizendo: Ezequiel, depois que esse povo todo sair do exílio, agora nós vamos viver algo diferente, algo extraordinário, algo maravilhoso que eu vou fazer na vida de vocês. Esse é o contexto de Ezequiel 47. E aí quando entramos em Ezequiel 47, nós percebemos um aprofundamento intencional. E aqui eu quero entrar para a gente ler. Olha o que diz o texto. O homem levou-me à volta à entrada do templo, o lugar da base do Pai, e vi água saindo de debaixo daquela soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Esses detalhes, outro dia a gente entra, neles não é importante agora. Pode descer no Caio, por favor. Então ele me levou para fora, pela porta norte, e conduziu pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. Presta atenção. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, ou uma meça, uma régua, e enquanto ia medindo, mediu 500 metros, levou-me pela água, e essa água batia nos tornozelos. Pode passar. Mediu mais 500 metros com aquela fita, levou-me pela água, e a água chegava nos joelhos. Mediu mais 500 e levou pela água, e aquele instante a água até agora estava batendo nos meus lombos, ou na minha cintura. Pode passar. Mediu mais 500, agora estamos a 2.000, e agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque havia água aumentando, e era tão profundo, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando mais. Entendeu? A visão que Ezequiel teve é que tinha um rio, tinha um lugar lá, e existiam águas, e para eu chegar a esse lugar das águas, eu precisava entrar nesse rio. E ao entrar nesse rio, ele ia me levando aos poucos, e eu indo, obedecendo ao chamado dele, molhava os tornozelos, molhava os joelhos, água até a cintura, e um pouco mais ele me levou à profundidade. Pode passar o versículo seguinte, Caio. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio, mostrou o processo e me levou à margem do rio. E colocou o que, Caio? Pode continuar. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, que não tinham antes. Pode passar. E ele me disse: esta água flui da direção da região situada do leste e desce até o Arabá, onde encontra o mar. E quando deságua no mar, era o mar morto, o mar que ele está dizendo, a água ali é saneada, fica sadia para beber.
Por isso, por onde o rio passa, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essas águas fluem para lá e saneiam a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo por onde ele passa, vive. Pode continuar o texto. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi a En-Englai, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão muitos tipos, como os peixes do grande mar, ou de um mar gigantesco, pode passar, Caio. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal, tudo feito com estrutura maravilhosa. Pode descendo. Árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário, do lugar de onde sai, chega até elas, seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Para fechar esse texto e a gente tirar as lições práticas aqui, o que Deus estava mostrando para Ezequiel, que Deus tinha um processo para eles, e quem quisesse viver esse processo de andar nas águas, ao sair das águas, verá toda essa imensidão de abundância e de bonância que acontecerá a partir desse processo. Em outras palavras, talvez Deus está dizendo para Ezequiel e para a gente nessa noite: Deus tem grandes coisas para fazer por mim e por você. Ele mostra isso. E o ano só está começando. Mas para essas coisas maravilhosas, miraculosas, fenomenológicas, lindas e maravilosas que você anseia tanto, depende de algumas ações. E a primeira delas que eu quero que você guarde, rapidamente, para você levar para casa nesse ensino e praticar. Deus não quer, Deus quer te abençoar, mas você também precisa querer. E não é só um querer de ideia, de subjetividade. Eu amo Deus. Se você o ama, diz a própria palavra, você o obedece. Mas eu não amo a tão ponto forte assim. Eu só amo. Então não obedece, então você não ama. O que Ezequiel está nos ensinando nesse texto, exatamente essa ideia de que não é uma ação unilateral de Deus. A ação lateral de Deus é: eu proponho, eu coloco, eu deixo à disposição. Se você quiser, nós temos um progresso a seguir, um processo a caminhar, e nesse processo de progresso, nós vamos vivendo juntos, e você vai percebendo quantas coisas maravilhosas eu posso fazer em você e através de você. Por isso que em Josué capítulo 3, por favor, Caio, versículo de número 14, Josué capítulo 3, número 14, olha o que diz esse texto. Quando, pois, o povo desmontou, antes de você entender os versículos anteriores, Deus tinha falado para o povo que eles estavam na frente de Jericó ali, já para assumir a terra prometida, e antes de assumir tudo aquilo ali, eles precisam passar por um rio. E ao passar pelo rio, a ordem é dada, tem no capítulo 1, 2, 3, capítulo 3, versículo 1 até o 13, e diz para eles se consagrar e tal, e a ordem era: os levitas iriam atravessar o Jordão com vocês, os sacerdotes, pegando os levitas, todo mundo, ia levar e carregar a arca na frente. Essa era a ideia. E o rio, diferente, lembram do povo? O povo, há mais ou menos 40 anos atrás, estavam fugindo do Egito e tinha um mar. O que Moisés fez? Deus falou para Moisés: aponta e manda. Moisés apontou e o mar se abriu, certo? 40 anos quase depois, a mesma circunstância, não tinha mais Moisés, a Josué. Deus poderia falar: Josué, Rio Jordão, aponta e que abre. Deus fez diferente, na expectativa de que o povo cresceu. Olha o que Deus mandou fazer. O povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Pode ir passando, Caio. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão, e seus pés tocaram as águas. A água estava lá. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Dan, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, do outro lado, o mar salgado,
escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó a seco. Há alguns anos atrás, a ponta que abre, espera-se que você cresce. Agora nós vamos exercitar a fé. Só vai abrir a hora que você botar o pé na água. Talvez aqui seja a primeira ideia que eu quero que você guarde para o teu coração. É que Deus quer abrir muitas portas na sua vida. Deus quer abrir muitas coisas, fazer coisas maravilhosas, e Ele tem intenção maravilhosa em fazer isso. Só que não é um ato unilateral. Enquanto você não entender que você precisa molhar as plantas dos pés, nada vai acontecer na sua vida. E talvez esse ano seja o ano que Deus está dizendo para você, querido, você não quer melhorar seu casamento? Paga o preço. Não é só orar. Oração não se resolve casamento. Inclusive a palavra oração, ela é tão perfeita, que na sua expressão ela diz oração e ação. Então você ora na hora que tem que orar e age na hora que tem que agir, obedecendo a Deus. Quer consertar seu casamento? Ore e age. Paga o preço. Ah, pastor, mas minha esposa é terrível. Devia ter pensado nisso antes de escolher. Agora é hora de pagar o preço. Pastor, eu não quero consertar, meu trabalho não está dando certo, está feio. Paga o preço. Acorde mais cedo, seja um bom funcionário, mude a sua postura, larga de ser chato, de murmurar. Paga o preço. Ah, mas Deus vai fazer grandes coisas no meu trabalho. Paga o preço. Será que eu e você estamos dispostos a fazer isso? Ah, Senhor, mas eu quero viver o sobrenatural esse ano, eu quero fazer coisas maravilhosas, eu quero orar, Paga o preço. Quanto tempo você passa orando? Lendo a Bíblia? Buscando Deus, conhecer a Deus? Talvez a primeira pergunta aqui que você precisa responder é: você está disposto a pagar o preço e molhar as plantas dos pés para fazer acontecer? Ou você vai ficar sentado e orando, falando: Senhor, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Uma vez um menino veio falar para mim: pastor, estou entregando currículo. Falei: que hora que você leva? Depois do almoço, porque acordar cedo é ruim. Tá bom, fica aí então, mané. Eu tivesse empresa, nunca que eu ia abrir o RH para receber currículo depois do almoço. Você está louco. Quem quer trabalhar faz o quê? Chega mais cedo. A empresa está abrindo, chega você primeiro. Opa, tudo bem, o que você vai fazer aqui? Eu vim entregar um currículo. Mais cedo assim, eu não sabia que hora, para não perder, estou aqui, porque eu preciso trabalhar. Paga o preço. Mas muitas vezes nós ficamos orando, sentando, pedindo pastor orar, para o irmão orar, faz campanha de oração, faz um monte de coisa. Mas aqui dentro a gente não tem consciência que tem que fazer a coisa certa. Não vai mudar, irmão. Não vai mudar. Segunda verdade que eu encontro nesse texto, presta atenção. Segunda verdade é que o limite nunca está no céu, sempre está na terra. O texto mesmo diz sobre isso, que a hora que ele acaba as situações, ele começa a mostrar as árvores, começa a mostrar peixe, começa a mostrar uma bonança de coisas, e mostrar que Ezequiel fica encantado, fala: gente, o que é isso? Isso deixa claro que o céu não tem problema em abençoar gente. O problema é a gente que não sabe receber bênção e nem se postar para estar pronto para a bênção. E aqui talvez temos dois problemas. Primeiro, falta de fé. Porque Deus não responde necessidade. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. E segundo, falta de maturidade. Tanto é que, usar o meu querido Keller, o Thales, quando pequenininho, sempre usa esse exemplo. Num churrasco maravilhoso, e o Keller fazendo aquele churrasco com uma facona grande, aí vem o Thales: pai, empresta essa faca para cortar. Por causa da idade e imaturidade dele, o Keller vai emprestar? Não, não é por falta de amor, mas é porque você não está pronto para receber o que eu tenho para você. Mas daqui a alguns anos, o Keller levando a namoradinha e pegando o carro do pai emprestado, fazendo um churrasco em casa, e ele pede a faca: pai, empresta. O Keller vai olhar e falar: claro, filho. Porque o Keller tem maturidade e agora sabe lidar com a faca, e o seu filho Thales sabe lidar com a faca, então ele pode emprestar a faca. Talvez Deus não nos abençoe, porque o céu não tem limite para fazer isso. Malaquias diz que as janelas do céu se abrirão e derramarão sobre nós bênçãos incontáveis, ou seja, o céu não tem problema em te abençoar. O problema sou eu e você, que não estamos em capacitação, e nem em desejo, e nem em harmonia, para lidar com a bênção que Deus tem nos dado.
Por isso talvez a gente precise entender isso. Efésios capítulo 3, versículo 20, por favor, Caio. E partimos para o último. Efésios 3, 20 diz assim: aquele que é capaz ou poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se o versículo parasse aí, você falasse, aleluia, era legal. Mas ele não para aí, ele diz, de acordo na reciprocidade do poder de Deus que atua em nós. Então, se tem bastante de Deus em você, Ele vai ter prazer em abençoar bastante. Se tem nada de Deus em você, só um restinho, é pouquinho que você vai receber de Deus. É a porção da sua alimentação. E por último, não menos importante, pelo contrário, a reciprocidade é importante na sua vida. E aqui eu deixo bem claro nesses elementos. Deus quer, mas você precisa querer também. O limite não está no céu, está na terra. Somos nós que limitamos a ação de Deus muitas vezes. Terceiro, faça-o prioridade, inclusive as coisas dele na sua vida. Livro de Êxodo, capítulo 34, quero te levar esse texto para a gente finalizar. Êxodo 34, olha o que diz esse texto, versículo 23, Caio. 3 vezes ao ano era uma ordem, uma lei. Todos os homens do seu povo comparecerão diante do Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel. Essas 3 vezes são 3 festas, Páscoa, da colheita, tem Pentecostes, são as festas do povo judeu. 3 vezes tem que fazer isso, tanto que o povo islâmico tem essa mesma característica, que pelo menos uma vez na vida, um islâmico tem que visitar Meca, onde está o túmulo lá de Maomé. Uma vez na vida tem que ir lá, pelo menos, isso é praxe deles. E quando Deus está dizendo nesse texto, Ele está colocando para nós essa expressão, para o povo dele, dizendo, 3 vezes vocês vão fazer isso, por ano. Olha o que diz o texto, pode continuar, Caio. Expulsarei nações diante de vocês, e ampliarei o seu território. Só para você entender, imagina você naquele ano, o povo sempre em guerra, é a época do livro de Êxodo, sempre em guerra, e vocês tinham que parar as guerras, tudo, e depois de parar a guerra, você tinha que fazer o quê? Virar as costas para tudo e falar, eu preciso ir lá porque Deus mandou eu ir. Talvez no seu coração e no meu, passe esse sentimento, Senhor, eu não acho que o Senhor está pedindo para eu ir lá, como é que eu vou para lá, e vou deixar toda essa situação aqui desse jeito? Não dá, Senhor, desculpa, mas eu acho que o Senhor está exagerando. Quando eu vou lá, sem guerra, tudo bem, Pai, não tem problema, mas assim eu vou deixar tudo aqui e vou lá. É essa a ideia. As mulheres não eram obrigadas, mas os homens sim. Então 3 vezes por ano, os homens deviam deixar tudo e confiar em Deus. E o que Deus ia fazer? Olha o que Deus fala, você faz isso e eu vou agir assim. Expulsarei as nações diante de vocês, ou seja, vocês não vão ser acometidos nessa hora. E ampliarei o território de vocês. Além deles não virem tomar, eu vou ampliar o território de vocês. Quando vocês subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Promessa de Deus. Até hoje o povo faz isso. Sabe por quê? Porque eles creem que cuidando das coisas de Deus, dando prioridade para as coisas de Deus, Deus cuida das minhas e das suas coisas. Talvez o grande mal da nossa geração é que a gente está preocupado demais com as nossas coisas, achando que se eu e você não cuidamos, não apropriamos, não nos controlamos das coisas e deixar do nada, Deus não vai dar conta de tudo isso. Esse é o problema. Por isso que muitas vezes eu e você não vivemos o sobrenatural de Deus, porque Deus não é prioridade para a gente. Jesus fala sobre isso na individualidade. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, aquilo que você precisa, vai ser acrescentada. Fique em paz. Agora a grande pergunta talvez é essa. Ele vai encontrar essa paz em mim e em você? Ele vai encontrar em nós, homens e mulheres que vão debruçar-se diante de Deus, entregar-se o caminho ao Senhor e confiar nele, que tudo mais ele vai fazer, ou você tem dificuldade nisso? Talvez nós temos dificuldades nisso porque, pessoalmente,
nós nos entregamos como prioridade. Deus não é prioridade para nós. Pastor, como é que eu respondo a essa pergunta se Deus é prioridade para nós? Olha a sua agenda, olha o seu foco, olha os seus compromissos, olha as suas redes sociais, olha o seu investimento financeiro. Agora a outra pergunta, será que a casa de Deus, ou aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, é prioridade para mim? Deus fala com eles também, com o profeta Ageu, muito fortemente com eles, que eles esqueceram da casa de Deus. E Deus conversa com eles de forma muito assídua e muito severa. E eles voltam. Por isso, eu quero perguntar para você também sobre isso. Como você leva a casa de Deus? Com prioridade para você ou não as coisas de Deus? A palavra é muito clara. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das coisas de vocês. Para a gente fechar, ouvir, refletir e agir, quero finalizar com alguns destaques para você levar para casa. O primeiro deles, a lei é clara. Se você não semear, não exija que vá colher. Mas a lei também é clara. Se você semear coisas ruins, é coisas ruins que você vai colher. E esse ano está todinho limpo, como se fosse uma terra árida, pronta, toda limpinha para você semear. Segunda verdade para você guardar. Quando você começar a viver grandes coisas em Deus, Ele vai fazer grandes coisas em você. Mas talvez a pergunta é, você está disposto? Você acha que Deus tem grandes coisas esse ano para a sua vida, sim ou não? Mas você está disposto ou é só uma falácia? Terceira verdade. A sua maturidade, a sua santidade pode limitar o agir de Deus na sua vida. Fique esperto. E por último, leve a sério o agradar a Deus. E você vai ver quão grandes coisas Deus é capaz de fazer na minha e na sua vida. E eu creio, tenho orado muito sobre isso esse ano, com as nossas equipes, com os nossos irmãos, amigos e companheiros de caminhada aqui, para que Deus possa fazer grandes coisas sobre nós. Mas a primeira pergunta que Deus me fez ao coração é, você está disposto a pagar o preço? Ou você está preocupado com coisas demasiadamente importantes? Quero chamar o pessoal para a gente encerrar cantando uma última canção. E eu quero te lembrar de uma das passagens onde Jesus convidou algumas pessoas, no caso alguns homens, mulheres, enfim, para serem seus discípulos. Alguns deles disseram assim, primeiro deixa eu velar o meu Pai. Outros disseram, primeiro deixa eu terminar as minhas coisas. Outros disseram, primeiro eu preciso terminar a minha faculdade. Primeiro eu preciso terminar de educar os meus filhos. Primeiro eu preciso casar. Primeiro eu preciso estruturar a minha profissão, a minha empresa. Talvez aí seja o grande equívoco nosso. Não priorizar Deus. E talvez aí você não se contente. Ou vai ficar muito chateado por Deus não te priorizar. Pedro, num dos seus últimos momentos de vida, melhor, de ministério com Jesus, na vida de Jesus, ele enfrentou um momento muito interessante. Enquanto isso, vou arrumando aqui, queridos. E o momento que Jesus enfrentou, muito interessante, foi quando ele andou por sobre as águas. E ao andar por sobre as águas, ele se aproximou dos discípulos. E ao se aproximar dos discípulos que estavam no barco, eles viram Jesus, você sabe muito bem dessa lição. Eles viram Jesus e eles ficaram com medo. Jesus disse para eles, não temas, fique em paz, não fique preocupado, sou eu.
O grande problema é que apenas um deles disse assim: se és tu, Senhor, me faz andar sobre as águas. Aí Jesus disse para ele, respondendo a mesma proposta: bora lá, quer pagar o preço? Sai do barco e vem. Pedro saiu do barco e foi ao encontro de Jesus e andou sobre as águas. Pergunta que sempre me incomoda quando eu leio esse texto: quantos discípulos tinham no barco? Pelo menos 12, sim ou não? Porque havia discípulos, havia servos, havia multidão, havia um monte de gente com Jesus. 12 apóstolos e um monte de gente. Então pelo menos 12 estavam no barco. Quantos pagaram o preço de ter uma experiência sobrenatural com Jesus? Só um. Por isso que pagar o preço é difícil. Mas quem paga preço, dá testemunho do que Deus tem feito na vida dele. Quem não paga preço, dá testemunho do que Deus tem feito na vida dos outros. Eu tenho um pastor, irmão, na minha igreja tem uma irmã, irmão, na minha igreja tem um homem. É tudo sobre os outros e nada sobre você. Talvez está na hora da gente parar de ficar dentro do barco onde é seguro e começar a pagar o preço onde é nos braços do Pai.